Estamos caminhando para a reta final. Não estranhe não o som, os irmãos vão estar fazendo a regulagem dele, né, do microfone. E nós estamos chegando na reta final da nossa série sobre controvérsias na igreja. Na semana que vem nós vamos dar uma pausa, tá bom? Na semana que vem é domingo de Páscoa. Então você lembra do nosso planejamento. Na sexta-feira, 7h30, na sexta-feira, 7 horas, nós teremos um culto especial. Culto da crucificação. Então você venha, algo novo aqui, separe na sua agenda. No domingo, às 8 da manhã, nós teremos um café de Páscoa. Então, bem cedinho, nós teremos esse café. E às 9h30, nós teremos o culto relembrando da ressurreição de Cristo. Então, na semana que vem, nós não teremos a escola bíblica, teremos um café da manhã, às 8 horas, café de Páscoa, e depois, às 9h30, nós teremos um culto também de Páscoa. E na outra semana, nós vamos encerrar a série de controvérsias na igreja, e aí nós vamos iniciar uma série sobre história da igreja. A história do povo de Deus ao longo dos séculos. No ano passado, na verdade nós começamos no ano retrasado, o panorama no Antigo Testamento, e nós vimos a história do povo de Deus sob a Antiga Aliança. Depois nós entramos num panorama do Novo Testamento, você vai lembrar disso. Passamos pelos livros da Bíblia do Novo Testamento, e aí agora nós vamos ver a continuação da história do povo de Deus ao longo dos séculos, tá bom? Então essa é a penúltima aula, depois nós teremos mais uma, se não me falha a memória. Mas vamos iniciar agora a nossa aula com uma oração, pedindo a graça de Deus sobre nós aqui nesse domingo de manhã. Baixe sua cabeça, vamos interceder e pedir ao Senhor por esse momento. Pai, nós te agradecemos pela dádiva de estarmos reunidos aqui nesse domingo de manhã. Obrigado, Senhor, pelo sol que brilha e nos lembra que o sol da justiça, Jesus, o nosso Senhor, já derramou das misericórdias dele sobre nós nessa manhã. Obrigado, ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu Espírito que está entre nós. Que nós possamos honrá-lo, que o Senhor abra o nosso coração para que possamos compreender as tuas verdades, ó Deus. E possamos firmar as nossas convicções, não de acordo com aquilo que a gente pensa, mas de acordo com aquilo que a tua palavra nos diz. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, depois de passando, por vários domingos sobre alguns assuntos, uns mais polêmicos, outros menos polêmicos, uns bem controversos, outros nem tão controversos assim. Hoje nós vamos falar sobre homossexualidade e questões de gênero. Então, também um assunto aí controverso, bem debatido na atualidade, né? E é mais um assunto que eu queria fugir, o pastor Antônio não deixou. Estava lá, eu falei, eu não vou falar. 2 assuntos que eu não queria falar. A gente fez os temas antes, né? E aí eu falei, não, esses assuntos eu não vou falar. Ele falou, não, você vai ter que falar. Era para eu ter falado lá no começo. Mas daí fui deixando, né? Fui tentando dar uma estudada, uma meditada antes. Aí eu falei, não, então beleza, acho que agora estou mais preparado para falar sobre esse assunto. E por que é um assunto que a gente precisa tratar? Bom, primeiro, é uma questão bem debatida atualmente. Está sendo falada na cultura, está sendo falada nos meios de comunicação, está sendo falada dentro das igrejas. Então, todos nós concordamos que é um assunto bem debatido, é ou não é?
é um assunto bem pertinente e um assunto bem atual. Além disso, crescem o número de igrejas que se auto-intitulam de igrejas inclusivas. Então, essa aqui é uma igreja evangélica lá nos Estados Unidos, uma igreja inclusiva. Várias igrejas, eu estive conversando com um pastor que no ano passado viajou pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Ele disse que ficou impressionado. Ele tinha ido já algumas vezes antes, mas impressionado com as placas de igreja com o símbolo do orgulho LGBT, cada vez maior, esse número de igrejas. Então, isso tem crescido. Igrejas assim chamadas de inclusivas. Além disso, crescem o número de pessoas que lutam contra a homossexualidade e que buscam a redenção e a santificação em Cristo. Crescem o número de pessoas que lidam com essas questões e que estão buscando ajuda, que estão buscando serem santificadas. Então a gente precisa falar sobre essas questões. Também, vocês vão concordar comigo que de maneira geral, a igreja precisa melhorar a sua abordagem nesse assunto, sim ou não? Vocês vão concordar comigo. De maneira geral, infelizmente, as igrejas ou os evangélicos não lidam muito bem ou não falam muito bem sobre esse assunto. Geralmente é sempre em tom de ira, em tom de briga, um tom belicoso, não um tom respeitoso ou um tom amoroso, como nós vemos Jesus Cristo fazendo. Então a gente precisa também reconhecer os nossos erros ao lidar com esses assuntos, com esse assunto específico e repensarmos à luz da Bíblia como lidarmos com isso. E além disso, nós temos uma diferença entre as gerações. Às vezes, a gente não entende que a nossa geração não é a geração dos nossos filhos. Que a nossa geração, as gerações passadas, nascidas entre as décadas antes da década de 80, ali, 70, 60, não é a mesma geração de hoje. Estava lendo um livro de um aconselhamento, como a igreja pode aconselhar pessoas nessa área, e ele diz assim, com certeza, há 25 anos, a maioria dos jovens com 10 anos de idade não estava se perguntando, eu sou gay? Hoje, eles, os pré-adolescentes, os adolescentes, estão fazendo essa pergunta cada vez mais cedo. Os veículos tendenciosos e voltados à programação cultural, da qual não conseguimos escapar de modo efetivo, filmes, televisão, mídia, música e o sistema de educação secular, impõem a pergunta para os nossos jovens cedo demais. Quando eu era adolescente, quando eu era pré-adolescente, eu nunca me fiz essa pergunta. E talvez você aí que tenha mais os seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, isso nunca passou pela tua cabeça. Mas hoje, cada vez mais cedo, por causa da mídia, dos filmes, das conversas, as pessoas começam a se fazer essas perguntas. Certo? Elas estão se fazendo cada vez mais cedo. Porque elas ouvem a respeito disso, porque elas veem a respeito disso. Então tem uma diferença de gerações que a gente precisa considerar. E não é só porque com a gente não foi assim, que não quer dizer que com os nossos filhos vai ser igual. Não. Eles estão em um mundo diferente daqueles que nós crescemos. É por isso que a gente precisa nos prepararmos, estudarmos, entendermos o que as Escrituras ensinam e também a pensarmos como que nós vamos lidar com isso, se isso um dia chegar dentro das nossas igrejas ou dentro da nossa casa. Então, a gente precisa definir aqui alguns termos que eu vou lançar. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui, tá bom? Porque depois, ao longo da aula, a gente vai responder um pouquinho sobre cada um deles. É claro que a questão biblicamente falando, a questão da homossexualidade é mais pertinente, assim, sai mais das Escrituras,
A Bíblia fala mais porque não tinha transgenerismo no tempo de Jesus, né? Não tinha. Não tinha cirurgias de mudança de sexo no tempo dos apóstolos. Mas nós veremos que, de uma certa forma, a Bíblia não nos deixa sem algum testemunho acerca de como nós lidarmos com essas questões. Então, primeiro, eu vou falar de como os termos são usados hoje. Tá certo? Vou falar de como os termos são usados hoje. Sexo é geralmente usado para o sexo biológico. Se a pessoa é homem ou se ela é mulher. Masculino ou feminino. Gênero é a percepção psicológica ou subjetiva da sexualidade daquela pessoa. Então, às vezes, ela nasceu com sexo, mas ela se identifica com uma outra coisa. E dizem, né, que lá no Facebook, até uns tempos atrás, não sei se tem hoje, você tinha 71 opções de gênero para você escolher. Lá no Facebook. Sexualidade ou orientação sexual é por qual tipo de pessoa alguém se atrai ou com quem ela se relaciona. Então, sexo é uma coisa na cabeça de hoje. Gênero é outra, a sua percepção psicológica. Mas a sua orientação sexual não diz respeito ainda a isso, mas é com quem você escolhe se relacionar ou com quem você se sente atraído. E a disforia de gênero é quando alguém se sente diferente do seu sexo biológico. Então a pessoa, ela tem uma disforia de gênero, ela entende que ela é alguém que não deveria pertencer àquele corpo. E aí agora nós vamos tentar mostrar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E aí, eu coloquei ali, problema atual, raízes antigas. Teve uma heresia que surgiu muito cedo na história da igreja, que se chamava de gnosticismo. Gnosticismo. Esse aqui é o bispo da cidade de Lyon, pastor daquela igreja, Irineu de Lyon, que foi o primeiro a cunhar esse termo. E ele nasceu lá em 130 a 202 depois de Cristo. Então, logo no início da história da igreja, nós vemos um problema, uma heresia chamada de gnosticismo. E nós já vemos as suas raízes no Novo Testamento. Por exemplo, abra aí comigo sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2:20. Diz assim, ó: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero ou austero do corpo. Mas elas não têm valor algum contra as inclinações da carne. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que naquela igreja tinha gente que dizia assim, ó, ficava inventando regras, dizendo, não toque nisso, não toque naquilo, não pega isso. E tratava o seu próprio corpo com austeridade. Isso aqui, os teólogos vão dizer que era um início do gnosticismo, porque o gnosticismo, ele dizia que a matéria era ruim. Aquilo que é físico é ruim. E você tinha, basicamente, duas consequências disso. Alguns, então, tratavam o seu corpo de uma maneira muito severa e inventavam várias regras para você tentar se afastar o máximo desse mundo material, enquanto outros diziam assim, já que o meu corpo, o físico, não importa mesmo, eu posso fazer o que eu quiser, porque o que importa é o que tem dentro de mim. O que importa é o meu espírito. Se você ler depois 1 Timóteo, você vai ver que Paulo, ali no capítulo 4, está condenando alguns que proibiam o casamento. E disse que era doutrina de demônios.
Por que eles proibiam o casamento? Porque eles entendiam que eram questões da matéria, questões da carne. E a gente deveria se afastar o máximo possível disso. Então, no Novo Testamento, a gente já vê indícios. E aí, logo depois do tempo dos apóstolos, essa heresia surgiu. E ela fazia uma separação entre o Deus Criador e o Deus Redentor. Já viu aquela assim, ó? O Deus do Antigo Testamento não parece ser o Deus do Novo Testamento. Já ouviu isso? Aqui, gnosticismo. Eles diziam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior. Por quê? Porque ele criou a matéria. Ele criou o mundo físico. E não é o mesmo Deus, Pai de Jesus Cristo. Esse é o Deus Redentor, é o Deus amoroso, é o Deus da graça, é o Deus que enviou Jesus. Então eles faziam essa separação, Deus Criador e o Deus Redentor. O Deus Criador, na cabeça deles, que era o Deus inferior, era chamado de Demiurgo. Talvez você já tenha ouvido esse nome aí. E aí, olha só como isso nos leva. Por que esse é um problema atual, mas as raízes antigas? Porque essa ideia de que a matéria é um impeditivo para que eu encontre o meu verdadeiro eu e seja feliz. Entende? Se a matéria é ruim e o que importa é o que tem dentro de mim, é o meu espírito, ou o meu coração, ou aquilo que eu sinto, então o meu corpo, ele não é um presente, ele não é algo bom, ele é algo ruim, e não importa como ele é, importa como eu me sinto. Raízes lá no gnosticismo. E só um parênteses, é por isso que vai surgindo as afirmações do credo dos apóstolos. E o credo dos apóstolos começa assim: creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. É para responder essa heresia aqui. O Deus Criador é o Deus Pai de Jesus Cristo. Não tem separação entre o Deus Criador e o Deus Redentor. O credo dos apóstolos vem para responder um pouco dessa heresia aqui. Então, essa ideia de que o meu corpo é algo ruim e ele não expressa aquilo quem eu sou por dentro, começa aqui. Então, o movimento, de maneira geral, inclusivo, nesse sentido aqui, movimento de identidade de gênero, ou ideologia de gênero, ou como você queira chamar, ele enxerga o corpo como uma prisão, e não como um presente recebido de Deus. Meu corpo é uma prisão, ele não representa quem eu sou, ele não é um presente de Deus, ele não é algo bom. O que importa é o que tem dentro de mim. Por isso, problema atual, raízes antigas. Mas o que a Bíblia nos mostra sobre isso? A gente tem que começar do começo. Se você lembra, Jesus fez isso, Quando foi questionado acerca do divórcio, do novo casamento, Jesus, vamos olhar para a criação? Então a gente sempre precisa começar com a criação. A criação é extremamente importante, porque ela nos mostra o padrão de Deus. E lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Eu peguei uma tradução mais antiga, Almeida Revista e Corrigida, bem antiga, porque as traduções modernas, elas colocam assim: e criou Deus o homem, ou o ser humano, esse aqui é um termo geral, à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E está certo também. Mas os termos ali no hebraico são termos que são usados também para os animais depois. E eles são termos que enfatizam não tanto o papel social de uma pessoa, mas enfatizam a sua biologia, sua sexualidade. Ele está falando ali homem, macho e fêmea, no sentido realmente de sexualidade. Deus criou dois sexos. É isso que Moisés está escrevendo para nós ali. Deus criou dois sexos. Então, um comentarista, ele fala assim, ser humano significa ser uma pessoa sexual. Não há um lugar na boa ordem de Deus para a unissexualidade, ou seja, a falta de distinção entre os sexos, ou para qualquer diminuição ou confusão da identidade sexual.
A sexualidade humana em Gênesis é uma função abençoada nos propósitos criativos de Deus. E é essencial para cumprir o mandato de Deus para a humanidade. Então, Deus criou o ser humano, Deus criou o homem e a mulher com sexos diferentes. E a nossa identidade precisa ser lida à luz disso. Por isso, algumas implicações, do porquê que é importante nós olharmos para a criação. Primeiro, Deus criou a distinção entre os dois sexos. É algo que Deus criou. Nosso corpo e nosso sexo biológico, então, eles devem ser vistos como um presente de Deus. Não é uma prisão, não é algo ruim, não é algo menor. É um presente de Deus. É algo bom que Deus fez. Nossa maneira, então, de viver e de nos enxergar deve ser uma resposta humana ao sexo que Deus nos deu. Então, aquilo que eu vou construir, ou que eu vou agora me enxergar como pessoa, deve ser uma resposta à criação de Deus. Aquilo que Deus me deu. No culto passado, nós iniciamos lendo o Salmo 139. E no Salmo 139 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, Deus nos formou de uma maneira especial e única. E, inclusive, o sexo com o qual nascemos foi planejado pelo Senhor. Então, não existe um erro da parte de Deus. Não existe assim, Deus errou em me dar esse corpo, eu deveria ter nascido dessa outra maneira. Não. Deve ser a minha maneira de me enxergar, deve ser uma resposta àquilo que Deus me deu. A Bíblia sempre enfatiza uma coisa importante para nós. Nós não podemos ser guiados por aquilo que nós sentimos. Como a palavra do Senhor nos diz, nós andamos por fé e não por vista. Não por aquilo que vemos, não por aquilo que sentimos. Eu tenho que andar por aquilo que a palavra de Deus me diz. Pela fé. Mas aí, você sabe, logo depois de Gênesis capítulo 1 e 2, que é o ato da criação, vem a queda. Capítulo 3 de Gênesis. Abre aí comigo, Gênesis 3. Gênesis 3, especialmente o versículo 7. Diz assim: então os olhos de ambos, Adão e Eva, se abriram, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que esse relato está nos mostrando aqui? Ele está nos mostrando que quando o pecado entra no mundo, isso trouxe consequências também para dentro do ser humano. Sentimentos que antes não existiam, emoções que antes não existiam, passaram a existir. Adão e Eva, homem e mulher, eles foram feitos para terem intimidade um com o outro, caminharem um com o outro, mas aí entra o pecado e agora eles sentem vergonha um do outro. Por isso que eles vão correndo e fazem cintas para si. É um sentimento que antes não existia, mas que por causa da queda passou a existir. O ponto das Escrituras é dizer que a queda manchou inclusive os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso interior, o nosso coração. O versículo 10 também. Quando Adão vai responder Deus, ele responde assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem que havia sido feito para amar a Deus e viver um relacionamento com Deus, agora sente medo, terror desse Deus. Mais um tipo de sentimento que não deveria existir. Então, o pecado ele trouxe consequências universais.
E consequências também individuais, externas e externas. Ele atingiu a todas as coisas, ele atingiu a criação de Deus, e por isso os animais experimentam da queda, a natureza experimenta da queda. E também consequências individuais, seja para o nosso corpo, externamente falando, seja para o nosso coração, para os nossos sentimentos, para os nossos desejos. Coisas que antes não deveriam existir, passaram a existir. É por isso que nós geralmente falamos de uma doutrina chamada de depravação total. Depravação total significa que o pecado atingiu totalmente o ser humano, ou todas as áreas do ser humano. Atingiu as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa genética, a nossa saúde. Então, até mesmo nessa questão de sexualidade, tem lá entre 0,2 a 1, tantos por cento, que a medicina chama de pessoas intersexo. Já ouviu falar disso, né? Veja, a Bíblia fala sobre essas questões. De maneira indireta, mas ela nos mostra. Ainda que 99% é feminino ou masculino, mas o pecado atingiu a nossa genética. Crianças nascem com problemas genéticos. Eu e você temos a nossa genética afetada, porque nós nascemos destinados já a morrer. E o nosso corpo vai morrendo e definhando. Nós não fomos feitos para isso. Mas o pecado atingiu todas as áreas. As doenças existem porque o pecado entrou no mundo. Sentimentos e desejos sexuais impróprios surgiram porque o pecado entrou no mundo. Então, a doutrina da queda ensina que todas as áreas da vida, seja da criação, seja minha, nossa, foram atingidas pelo pecado. É claro que cada um de nós experimenta isso diferente. Alguns nascem já com uma condição genética rara, por exemplo, com uma doença, com uma propensão a alguma coisa, outros não. Outros nascem propensos a, enfim, cada um de nós experimenta de uma maneira diferente, mas todos nós experimentamos da queda. Todos nós tivemos todas as áreas da nossa vida afetadas pelo pecado. E os teólogos dizem que quando Jesus fala lá em Mateus 19, que alguns são eunucos de nascença, você lembra disso? Jesus foi perguntado acerca do divórcio. Talvez você não lembre, vou te relembrar aqui. Jesus foi perguntado acerca do divórcio no novo casamento. E aí, falaram para ele, ô Jesus, pode o homem divorciar por qualquer motivo da sua mulher? Aí Jesus fala, vocês não sabem não? Que Deus diz? Deus fez homem e mulher, e aí eles se unem, formam uma só carne, e o que Deus juntou, que ninguém separe. Ah, mas perguntaram para Jesus, por que Moisés permitiu da carta de divórcio? Aí Jesus fala, olha, vocês não viram o propósito de Deus na criação? O propósito de Deus na criação continua intacto. Continua intacto. Mas por causa do pecado, Moisés permitiu, não é ordenou, permitiu. E aí os discípulos de Jesus ficaram atônitos. Eles falaram assim, ô Jesus, então não convém para o homem casar. Bando sem vergonha, né? Não convém, se essa é a condição do homem para com a sua mulher, então não convém casar. Aí Jesus fala, olha, há alguns que os homens fizeram eunucos, lembra? Há alguns que se fizeram eunucos, ou que eunucos aqui é aquele que não tem relação sexual com outra pessoa, que não casa, por assim dizer. Alguns que se fizeram assim, que não se casaram por causa do reino de Deus, para pregarem o evangelho. E há outros que são eunucos de nascença. Então, alguns dizem que Jesus estava se referindo a casos de exceção, mas que já aconteciam no tempo dele. De pessoas que nasciam de alguma forma sem ali a identidade, o sexo biológico perfeito. Alguns dizem isso. É uma possibilidade. Alguns que já nascem assim. Então, como que nós explicamos isso? A doutrina da queda, o pecado afetou a todos, mas isso, ainda assim, são casos raros, mas não são casos esquecidos por Deus. Não são casos esquecidos pelo Senhor. Lembra quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito?
Aí Moisés fala, Senhor, eu sou lento no falar. Eu falo mal, Senhor. E aí Deus diz, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Ele está dizendo, Moisés, eu controlo todas as coisas. Cada um de vocês são feitos de maneira especial. E ainda que experimentem a queda, experimentem de coisas desde o nascimento, ainda assim estão debaixo do controle da minha poderosa mão. Deus estava falando, olha Moisés, esse problema que você tem, que provavelmente era uma deficiência no falar. Não era que Moisés era tímido, pode ser, mas é bem mais improvável. Provavelmente era alguma dificuldade de falar. Deus estava encorajando Moisés, dizendo, Moisés, isso está debaixo da minha poderosa mão. Não fugiu dos meus planos, Moisés. Mas, ainda que a doutrina da queda entrou e desejos que antes não deveriam existir, agora existem, o padrão de Deus continua o mesmo. Jesus nos ensinou sobre isso. O padrão de Deus continua o mesmo. Nós vemos Levítico 18, 22, proibindo que um homem tenha relação com outro homem. Texto muito claro. Nós vemos Mateus capítulo 19, texto que a gente está citando aqui bastante. As pessoas dizem assim, não. Jesus nunca condenou a homossexualidade. Então, se Jesus não condenou a homossexualidade, ela é permitida. Primeiro que isso é um erro gnóstico, porque a gente vê no Antigo Testamento Deus proibindo, não é? Então, essa diferença de que, Jesus é diferente, já é um negócio do gnosticismo, já é um problema daquilo que nós falamos. Mas segundo, Jesus, ele apontou para o padrão divino, ele falou, olhem lá para o início, Deus criou homem e mulher, e um homem e uma mulher devem se unir em um relacionamento de aliança. Tudo que passar disso é fora da vontade de Deus, seja um homem com 2 mulheres, com 3 mulheres, ou uma mulher com 2 homens, enfim. Todo tipo de casamento que não seja entre um homem e uma mulher é pecado diante de Deus. Todo tipo de relação íntima que não aconteça entre um homem e uma mulher dentro da aliança também é pecado diante de Deus. Às vezes as pessoas também dizem assim, mas a Bíblia não condena explicitamente a relação íntima fora do casamento. Mas não precisa falar, escrever, porque o padrão de Deus é claro. Um homem e uma mulher, um homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher em uma aliança pública diante de Deus e dos homens. E ali o relacionamento íntimo acontece, os dois se tornam uma só carne. Então tudo que foge disso, foge do padrão divino. Então Jesus não precisava ficar falando, contra isso, contra aquilo, só reafirmar o padrão já bastava. E aí nós temos, talvez o texto mais famoso que fale sobre isso no Novo Testamento, Romanos capítulo 1. Abra aí para mim. Romanos 1, 24, texto bem conhecido, que Paulo está falando sobre o quanto os homens se afastaram de Deus, então Deus revelando a sua ira, em demonstração a isso, em resposta aos homens que se alienaram de Deus. Ele diz assim, por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual, o Criador, é bendito para sempre. Amém. Então, primeiro, ele está falando, lembra daquilo que a gente fala às vezes? Que uma das maneiras de Deus disciplinar o homem é dizer assim, é? É isso que você quer? Então vai. Deus tira a mão
A gente fica lá batendo cabeça, e Deus vai livrando, Deus vai livrando, Deus vai livrando. E chega uma hora que Deus fala, ah é? Você quer mesmo fazer isso? Então vai. E aqui ele está falando de todo tipo de impureza, de todo tipo, seja pecado sexual, heterossexual, ou outros pecados. É aqui, está falando. Então, essas pessoas foram entregues aos seus próprios desejos. E aí olha o que ele diz no versículo 26. Por causa disso, ele continua, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, o que Paulo está falando para nós aqui? Ele está dizendo que pessoas deixaram a relação natural. Percebe que ele fala isso, né? Relação natural. Para onde Paulo está olhando? Para onde? Para a criação. Porque o que é natural, o que é da natureza, aquilo que determina o que é algo natural ou não, é lá para o início, o que Deus fez. Então, o texto bíblico condena. Um outro texto bem conhecido, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, e qualquer uma delas, e eu já preguei sobre imoralidade sexual alguns domingos, já preguei sobre isso, então não é o foco aqui da aula, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Paulo aqui não está sendo exaustivo, ele não está pensando em todos os tipos de pecado que impedem que uma pessoa entre no reino de Deus. Paulo não está sendo exaustivo, ele está pensando e talvez falando nos pecados mais comuns na cidade de Corinto. E existem vários pecados, imoralidade sexual, a gente viu a igreja de Corinto, né? O povo querendo fazer o que queria. Ele fala sobre adorar ídolos, a gente sabe que lá tinha os templos, sobre cometer adultério, sobre práticas homossexuais, alguém que se entrega também a esse tipo de prática. Enfim, o que Paulo está dizendo é o seguinte, qualquer pessoa que viva uma vida em qualquer pecado, a ideia é que não se arrepende, que não quer se submeter a Deus, essas pessoas não herdarão o reino dos céus, e não importa quem elas sejam, não importa os seus desejos, se elas se entregam aos seus desejos, se elas se entregam a práticas que contrariam a Deus e que as levam para longe do Senhor, elas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então a condenação bíblica continua, não é porque aconteceu a queda, aconteceu a queda, agora tudo pode. Lá na criação é uma coisa, não. O padrão de Deus continua. A condenação bíblica continua. Mas nós não paramos com a queda. Nós caminhamos e vemos que Deus não nos deixou nos nossos próprios pecados. Se você continuar 1 Coríntios, o versículo 11 diz assim, alguns de vocês eram assim. Eram assim como? Volta. Eram imorais, eram idólatras, eram adúlteros, se entregavam a práticas homossexuais, eram ladrões, eram avarentos, eram bêbados, insultavam as pessoas, ou exploravam os outros. Alguns de vocês, coríntios, eram assim. Se entregavam a essas práticas, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus traz redenção. Deus traz perdão. E Deus transforma as pessoas e as liberta dos seus pecados.
Deus perdoa todos os pecados daqueles que se arrependem, inclusive os pecados nessa área. Deus perdoa. Caso a pessoa se arrependa, Deus perdoa de qualquer pecado. É isso que a redenção nos ensina. Só que aí, eu sei que talvez até aqui você já soubesse da maioria das coisas. Talvez você saiba da aula inteira. Mas é importante a gente relembrar. Só que quando a gente chega nessa parte da redenção, é aí que geralmente a igreja, de uma maneira geral, começa a errar. Começa a errar. Nós não... Por quê? Porque às vezes nós prometemos aquilo que a Bíblia não promete. Você lembra da cura gay? Lembra disso? A Bíblia não promete. A Bíblia não promete. Ela não promete que todos os meus desejos pecaminosos serão curados. Aqui, ela promete que serão curados na Nova Jerusalém ou no céu, aí sim. Mas aqui ela não promete. Nós, que talvez não lutemos contra pecados nessa área específica, nós temos desejos, mesmo depois da conversão, que a gente tem que lutar contra, sim ou não? Sim. Então por que às vezes a gente fala, não, venha para Jesus e isso aí vai acabar? A gente não pode falar disso. A gente não pode prometer o que a Bíblia não promete. E a gente não pode se agarrar em promessas que a Bíblia não faz. Eu não sei se Deus vai mudar os nossos desejos pecaminosos, as nossas maiores tentações. Deus pode fazer isso? Pode. Ele fará? Fará. Lá no novo céu e na nova terra. Agora, e aqui? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aí a gente coloca uma carga pesada em cima da pessoa. E às vezes ela não vai ver os seus desejos indo embora. Principalmente no início. E aí ela vai se sentir culpada, porque ela achou que veria os seus desejos indo embora. E aí as pessoas vão embora da igreja. A redenção do corpo só irá acontecer quando Jesus voltar. Outro erro. A gente escuta que alguém está lutando com isso, um menino, e a gente fala assim, nossa, bem que podia aparecer uma menina, né? Aí eles se casam e o problema está resolvido. Isso está certo? Não. Às vezes nós estamos criando um outro problema. Estamos criando uma outra situação, um casamento que vai enfrentar problemas terríveis. A redenção é por meio de Jesus, não por meio de um casamento. Porque às vezes a gente faz isso. A gente força pessoas a entrarem por toda a pressão, né? Não forçar no sentido físico, mas toda a pressão, forçar pessoas a entrarem nisso. Em um casamento, como se isso fosse resolver todos os nossos problemas. Como se casamento fosse resolver o problema da pornografia. Não vai. Não vai. Como se o casamento fosse resolver os nossos problemas, os nossos desejos ilícitos. Não vai. Quem resolve? Jesus e a santificação por meio do Espírito. E talvez nós vamos lutar a vida inteira. Então nós não podemos prometer o que a Bíblia não promete e tomar caminhos que a Bíblia não toma. Algumas implicações para nós aqui. A gente passou por esse panorama breve bíblico. Nós falamos da criação, nós falamos da queda, nós falamos que apesar da queda, que afetou todas as áreas, inclusive os nossos desejos, Deus ainda continua proibindo, nos chamando a olhar para a criação, para o seu propósito, mas Ele não nos deixa ao relento. Deus envia Jesus Cristo para que nós encontremos redenção. Nós vimos tudo isso. E Deus promete que um dia, aqueles que amam a Jesus experimentarão a redenção dos seus corpos, inclusive dos seus desejos. Mas agora, vamos pensar em algumas implicações para nós aqui. Primeiro, e quanto a cristãos que lutam contra algum desejo ou alguma emoção imprópria nessa área específica? Talvez você diz assim, estou de boa, porque eu não luto contra isso. Mas talvez um dia você vai conhecer um crente que luta.
Você tem que estar preparado. Talvez um dia, dentro da sua casa, isso pode acontecer. Você tem que estar preparado. Talvez um dia, dentro da nossa igreja, pode acontecer. Então, não é porque eu não luto contra isso que eu não preciso saber como ensinar pessoas a lutarem contra isso. Porque eu sou chamado a caminhar com os meus irmãos e talvez, pode ser, que algum dia o Senhor me apresente um irmão que está lutando contra isso e eu preciso ajudá-lo. Então, primeiro, não se defina por aquilo que você sente. Sabe, quando a gente se define assim, eu sou, sei lá, gay, bissexual, ou até heterossexual, a gente está dizendo o seguinte: aquilo que eu sinto, ou as minhas atrações, determinam quem eu sou. A Bíblia nos ensina a determinar quem nós somos por meio de quem? Jesus. Então, é por isso que é muito difícil a gente usar esses termos dentro da igreja. Porque eu não sou definido por aquilo que eu sinto. Eu preciso ser definido por aquilo que Jesus diz. Por aquilo que o Senhor diz. Todo aquele que segue a Cristo deve negar a si mesmo e abandonar os seus pecados. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, o que Jesus diz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu e você e todo mundo. Quem quiser seguir a Jesus vai ter que negar e abandonar qualquer pecado. Aqui está mais um problema da igreja de maneira geral. Às vezes a gente é muito rápido em condenar a homossexualidade, mas nessas igrejas que se falam muito sobre a homossexualidade, geralmente não se fala sobre a avareza, né? Já percebeu? Até é incentivado a avareza ainda. Todo aquele que segue a Cristo deve negar e abandonar os seus pecados. Ainda mais, ainda mesmo que eu, que você, que não temos provavelmente, talvez, problemas nessa área, ainda assim a gente tem pecados e desejos que a gente tem que lutar contra. Faz parte. Todos nós. Não lute sozinho. Existem pecados, especialmente os mais difíceis de abandonarmos, que precisamos confessá-los a outros e prestar contas. Tiago 5,18. Confessem os seus pecados uns aos outros. Às vezes você está lutando contra um desejo e está tendo quedas em um pecado há muito tempo. E aí, uma maneira de você encontrar mais força para lutar contra ele é chamar um irmão e abrir o seu coração para esse irmão. É uma maneira bíblica, só que para isso, nós que vamos ouvir temos que estar preparados, não é? Temos que estar preparados para ouvir, para exercer um ambiente de confiança, para exercer um ambiente de acolhimento e um ambiente onde a verdade é falada com amor, com graça. Temperada com sal, como diz as Escrituras. Então a gente precisa dizer para as pessoas, não lutem sozinhos, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. E existe graça para cada dia e luta que enfrentamos. Olha só 1 Coríntios capítulo 10. Você vê que 1 Coríntios fala bastante sobre essas questões de pecados sexuais, porque era um problema daquela igreja. Primeira Coríntios 10, versículo 13. Versículo 12, vamos ler a partir do 12, ó. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Essa é uma promessa que Deus faz. As nossas tentações não serão mais fortes do que aquilo que podemos aguentar. O Senhor vai prover livramento. Precisamos confiar nele, lutar com as armas bíblicas. Isso é algo que a gente precisa sempre lembrar nós mesmos, porque às vezes a gente cai em pecado, e aí a gente fica falando, pô Deus, por que o Senhor não me livrou?
Não é? A gente não faz isso às vezes? Por quê, Senhor? E a gente fica culpando Deus. Não. Deus, Ele provê para nós caminho para fugirmos da tentação. Se a gente não conseguiu fugir, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Então nós precisamos lembrar as pessoas acerca disso. Precisamos lembrar a nós mesmos e aqueles que lutam contra esses tipos de pecados também. Eu lembro certa vez, há alguns bons anos atrás, e eu junto com a Guida, nós estávamos conversando com uma adolescente, que não é da igreja, nunca foi da igreja, e nós estávamos lá conversando com ela, e no meio da conversa, em um café aqui da cidade, a gente estava tentando ajudá-la, auxiliá-la, tinha passado por histórias terríveis, de abuso, enfim, a gente estava lá tentando conversar com ela. E aí, ela parou no meio da conversa e ela falou assim, mas eu sou bissexual. Tipo assim, vocês querem me ajudar? Ela jogou na mesa como se a gente fosse dizer assim, não, então beleza, tá tranquilo. Aí eu lembro que a gente disse assim para ela. Falei, eu não estou nem aí. Falei assim, não me importa com qual pecado você luta. A grande pergunta é, você quer seguir a Jesus? Você quer seguir a Jesus? Nós vamos te ajudar. Você quer seguir o Senhor? Nós vamos te auxiliar. Não importa. Cada um de nós tem as suas lutas diárias. Essa talvez vai ser a tua, mas nós estamos aqui para caminhar contigo. Infelizmente, ela não quis. Mas essa é a resposta que a gente deveria dar. Às vezes a gente olha e fica escandalizado. Não, vamos caminhar, vamos lutar. Existe graça para as lutas que enfrentamos e cada um de nós é chamado a negar a si mesmo. Eu queria falar aqui agora especificamente aos pais. Pais de adolescentes, principalmente, pais de crianças, né? Primeiro, pai e mãe, sejam exemplos de masculinidade, feminilidade para os seus filhos, homem e mulher. Nós vivemos numa cultura que é muito normalizada um pai ausente. Sim ou não? É normalizado. Não estou dizendo que é o que acontece nas nossas casas, mas de maneira geral é isso que acontece. E, infelizmente, por causa que muitos precisam vender o almoço para comer a janta, os pais têm que passar muitas horas, os pais homens, né? Passar muitas horas fora de casa, às vezes dias, vai trabalhar numa obra, fica a semana toda, chega em casa no sábado, depois já sai no domingo e os filhos crescem sem ver os pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos os filhos homens, sobre o que é a verdadeira masculinidade. E abre um parênteses aqui. Masculinidade bíblica. Masculinidade do homem que está disposto, sim, que é um líder, servo, mas que está disposto a se sacrificar para proteger a mulher. Tanto de caso aí de agressão contra a mulher, a gente precisa lembrar disso, né? O caminho é ensinar os nossos filhos, homens, ao amor bíblico, à masculinidade bíblica, como Jesus. Mães, ensinando a feminilidade para suas filhas. Temos que fazer isso. Por quê? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas ninguém sabe, em termos aqui da ciência, quando você vai pesquisar a definição, ou como sai a orientação, ou como surge a orientação sexual da pessoa, vai sempre estar dizendo de alguma forma assim, são fatores biológicos, sociais e psicológicos. Vão falar de vários fatores. Ou seja, não é só a genética que determina, eles vão dizer, não é só a sociedade, não é só a psicologia, é como se fosse uma confluência de vários fatores. Bom, a gente não sabe bem como isso acontece, mas de uma coisa a gente sabe. A minha influência como pai e mãe é importante. Sim ou não? É importante. Acerca disso. Seja o ator principal no conhecimento que teu filho tem desse assunto. Às vezes a gente não quer que os nossos filhos saibam que existe isso. Mas se a gente não falar com os nossos filhos, quem vai falar com eles? Eles vão ver. Vai estar no desenho.
Às vezes é um desenho muito bom que você assistia no começo com seu filho, mas agora você não assiste mais todos os episódios com seu filho. Vai chegar uma hora, um episódio, que você não sabe, mas ele viu. E aí? É o mundo que a gente vive. É melhor que os nossos filhos, é melhor não, é bíblico que os nossos filhos aprendam com os pais. Então seja o ator principal. Diga para o seu filho, filho, olha, existe um padrão bíblico, mas existem pessoas que não seguem o padrão bíblico. Ensine respeito e compaixão, ao mesmo tempo que não se esquece do padrão bíblico. Não é também ensinar como se, meu Deus, né, a gente tem que proteger e não pode chegar perto, pelo amor de Deus, esse também é um outro erro comum da igreja. Não é esse o ponto. Ensinar o respeito e a compaixão e dizer, filhos, existem pessoas que não seguem o padrão bíblico. E a gente tem que amar essas pessoas. A gente tem que ter compaixão dessas pessoas. A gente tem que falar de Jesus para essas pessoas. Então seja o ator principal. E se meu filho lutar contra isso? Eu não sei. Talvez você já tenha filhos grandes. Eu tenho filhos pequenos ainda, eu não sei. Eu oro por eles, mas não sei. Continue o amando nos termos bíblicos, demonstrando compaixão, mas não apoiando as práticas. É como a gente faz com qualquer outro pecado. Às vezes a gente mistifica isso. Mas se o seu filho quiser trazer uma menina para sua casa antes do casamento, você vai deixar? Não. Então não é tanto a questão desse pecado específico. Às vezes a gente faz isso, infelizmente. A gente é hipócrita nessa parte. A gente fala contra a homossexualidade para os nossos filhos, mas a gente fica feliz quando os nossos filhos homens estão vendo pornografia. Ai, pastor, ainda bem, né? Não podemos, né, irmãos? Então, é amar nos termos bíblicos, demonstrando compaixão. Infelizmente, às vezes a gente vê histórias, a pessoa confessou ao pai uma luta, a mãe uma luta nessa área. Aí o pai e a mãe faz o quê? Expulsa de casa, pelo amor de Deus. Reage de uma maneira mais mundana do que os mundanos. Então a gente tem que demonstrar compaixão, mas não apoiando as práticas, como qualquer outro pecado. Como qualquer outro pecado. Mais algumas. Cuide com as simplificações, generalizações e brincadeiras de mau gosto. A gente tem que cuidar com isso. Cuide. Às vezes você está fazendo na frente de uma pessoa que luta contra isso. Pode ser? A gente não sabe. A gente não sabe do coração de todo mundo. Cuide com as simplificações, né? Fica lá simplificando tudo e você não considera a história de vida da pessoa. Cuide, nós como igreja precisamos cuidar com a hipocrisia. Todos nós precisamos cuidar com isso. Porque culturalmente nós temos a tendência de passarmos a mão em alguns pecados e condenarmos outros. Existem, sim, pecados mais sérios do que outros, biblicamente. Mas nós não podemos ser hipócritas e passar a mão em alguns pecados só porque eles são, assim, mais aceitáveis à nossa cultura. A igreja deve ser vista como um lugar seguro, onde as pessoas que lutam contra pecados sexuais de qualquer natureza possam se abrir e serem ajudadas. É aqui que a gente deveria estar ajudando as pessoas. É aqui que a gente deveria estar auxiliando pessoas que lutam contra qualquer outro pecado. Lembre-se, nós não somos chamados a heterossexualizar as pessoas. Não é esse o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Esse é o nosso chamado.
Nossa mensagem é o Evangelho e o nosso apelo é por arrependimento para todos os pecadores e todos os tipos de pecado. Esse é o nosso chamado. E aí eu coloquei um por último, revisando a aula. Nós precisamos recuperar uma visão bíblica do celibato. Falei sobre isso em 2024, quando a gente expôs 1 Coríntios 7. Que a gente precisa entender que algumas pessoas não vão se casar. E a gente precisa entender que esse é um caminho bíblico e belo. É um caminho bíblico e possível. E aí, às vezes, por causa dessa pressão que tem, pessoas que, às vezes, e não só que lutam contra esses desejos, mas de maneira geral, pessoas que talvez não deveriam se casar, elas se casam para não serem zoadas, para não sofrerem chacota, porque ninguém pensa nelas. Então a gente precisa relembrar, gente. Jesus, o Deus encarnado, foi celibatário. Provavelmente o apóstolo Paulo também, e provavelmente outros apóstolos também. Não todos, mas alguns deles. Então, o caminho do celibato é um caminho bíblico, a gente precisa ensinar isso para as pessoas e dizer, olha gente, é um caminho tão louvável diante de Deus quanto o casamento. Como Paulo diz, é um dom. Às vezes, alguns recebem o dom para se casar. Às vezes, não. E aí, caminhando para o final, eu trouxe umas perguntas aqui. Porque nas últimas EBDs, eu percebi que vocês estavam muito tímidos. Acho que o pessoal não quer fazer pergunta, e às vezes é bom mesmo, né? Às vezes a gente quer fazer uma pergunta muito polêmica, e alguém me procura no final, pastor, né? Vim fazer essa pergunta aqui, às vezes é bom mesmo. Mas às vezes não, às vezes surgem perguntas na cabeça e a gente não quer fazer, ou por vergonha, né? Ou por medo. Então eu já trouxe algumas perguntas, não que você não possa. Se quiser, levanta a mão aí a hora que você quiser. Mas eu trouxe algumas perguntas que provavelmente tem na nossa cabeça. Você já ouviu essa? Mas pastor, por que é pecado duas pessoas se amarem? Às vezes a gente ouve isso, né? Como pode ser pecado duas pessoas se amarem, independente da orientação delas? Irmãos, todo pecado surge por causa de que nós estamos amando outra coisa além de Deus. Todo pecado, de maneira geral, é cometido por é cometido por causa do amor. É pecado duas pessoas se amarem se não segue o padrão bíblico. Eu me apaixonei por uma mulher. Pastor, tá, essa mulher é sua esposa? Não. Então, desapaixona. É ou não é? Porque aí a gente fica justificando. Essa é a ideia. Porque as pessoas, a Bíblia diz, Deus é amor. Né? Pensa assim, uma equação matemática. Deus é amor. Aí as pessoas às vezes entendem assim, Deus é igual a amor. Então, o amor é igual a Deus. E todo amor, então, é validado, divinamente falando. Não é. Nós não consideramos justas toda forma de amor. Lembra dessa? E aí a gente, às vezes, fica validando esses sentimentos. É pecado duas pessoas... É pecado quando esse amor não corresponde às Escrituras. Não, pastor, mas eu me apaixonei por essa mulher que não é minha esposa, mas nós vamos se casar. Eu vou ficar casado com as duas. Está acontecendo aí. Né? Está acontecendo. Não, para não cometer, né, imoralidade. E às vezes a gente escuta umas músicas que mostram isso, né? Como se o amor fosse algo assim que a gente não consegue controlar. É algo que a gente está fadado aí, se a gente assiste os filmes, filme de romance que romantiza o adultério, né? O meu primeiro amor, e aí vai. E aí a gente está lá, está tudo certo. Não. Então é pecado duas pessoas se amarem se não corresponde ao padrão bíblico. De novo, eu não posso ser guiado pelo que eu sinto. Eu tenho que ser guiado por aquilo que a palavra de Deus diz. Uma outra pergunta que talvez aí você tenha feito. Essa aqui, Irmãos, aqui, vocês estão conversando, vocês devem ter pensado nisso, né? Estão conversando. Você viu que
A gente está numa igreja batista, mas Deus me revela umas coisas aqui, irmãos. Tá? Mas veja, essa é uma pergunta que geralmente a gente se faz. E aqui, a gente está caminhando em implicações. Então, eu não posso ser, assim, muito taxativo. A gente tem que construir uma linha de pensamento, tá bom? E eu vou tentar fazer isso com vocês. Primeiro, a gente tem que se perguntar: ir em um casamento envolve uma aprovação daquilo que está sendo feito? Sim. Então, talvez, meu conselho, ou não faz sentido a gente estar em uma celebração de um pecado. Seja ele homossexual, ou seja ele heterossexual. Se teu pai abandonasse tua mãe para casar com a amante, você ia no casamento? Eu não ia. Eu não ia, não sei vocês, eu não ia. Se um homem, como acontece em algumas culturas, um homem muito velho casasse com uma menina, um adolescente, você ia no casamento? Eu também não ia. Um homem vai casar com a sua segunda esposa, como também acontece em algumas culturas, você ia no casamento? Eu não ia. Aí alguém pensou, não, pastor, eu ia. Está errado então. Daí a gente já tá indo lá para o lado da hipocrisia um pouquinho. Então a gente precisa pensar, se é uma celebração e uma aprovação, a gente deveria repensar essa situação. Outra pergunta, pastor, mas alguém já nasce com isso? E aí eu lembro, quando eu era adolescente, e eu lembro num domingo, a gente voltando da igreja, e a gente ia jantar na minha avó, e aí começava a assistir um pouco do Fantástico. Eu lembro de uma reportagem sobre um tal de gene gay. Você lembra dessa? Um gene gay. Que eles estavam tentando comprovar que era algo puramente genético. Que a pessoa nascia com aquilo. Só que hoje, geralmente se fala em influência genética. Não se tem uma prova de que é só isso. É por isso que você vai ver nas definições, enfim, vai falar que a orientação sexual é algo, uma confluência de fatores biológicos, sociais e psicológicos. Porque você não tem uma comprovação. Qual é a resposta bíblica? A resposta bíblica é: não importa. Não importa. Ah, pastor, mas Deus criou macho e fêmea. Sim, mas o pecado atingiu até nossos desejos. A gente não tem uma resposta bíblica para quais áreas ou não foram afetadas. E algumas pessoas às vezes dizem, eu nasci assim. Mas não é pelo fato de que eu me sinto naturalmente mais atraído a um pecado que ele é justificado. Então não importa. Não importa se eu me sinto mais propenso a um pecado ou não. Todos nós temos alguns pecados que nós somos mais propensos a cair. Não temos? Pecados mais difíceis de lutar. Mas isso não os torna justificados. Às vezes você fala, pastor, desde pequeno eu era brigão. Eu vejo nos meus filhos. O Henrique tem a tendência de explodir em ira. Tudo ele tenta resolver no soco. Tudo. E a Catarina tem a tendência de murmurar. E reclama, e reclama. Cada um tem uma tendência de um pecado específico. Não sei para quem eles puxaram. Dizem que... Não vou falar nada, não. Mas você não percebe isso nos seus filhos, sim ou não? Você percebe. Você percebe. Que alguns têm algumas tendências, alguns pecados mais propícios a cair. Mas não é por isso que é justificado. Por isso que eu sempre brinco aqui, fico falando, né, sobre a questão dos temperamentos. Primeiro, que não tem base bíblica. Segundo, que não tem base científica. Terceiro, que a gente usa como muleta. A gente usa como muleta para os nossos pecados. Não podemos fazer isso. Não podemos. Então, qual é a resposta bíblica? Está todo mundo cochichando agora, né, dos temperamentos, né? Alguém já nasce com essas inclinações? Eu não sei, mas no fundo não importa. No fundo não importa. Eu tenho que lutar com os meus pecados, sejam da onde eles vieram, se vem do coração, se vem da genética, se vem do não sei da onde, eu tenho que lutar, e você também. Por último, né? E se a experiência de uma pessoa contradiz isso? Não, mas não é isso que eu experimentei.
Irmãos, nós somos guiados pelas nossas experiências ou pela palavra? Pela palavra. Ah, mas isso aí que foi falado é muito bonito, mas na minha experiência não é verdade. Bom, a gente respeita a experiência das pessoas. Esse é um outro problema. Às vezes daí a gente já vocifera contra a pessoa. Não. A gente tem que respeitar a experiência das pessoas. Mas nós não somos guiados pelas experiências. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Então pensei aí em 4 perguntas que talvez alguém poderia fazer, e eu gostaria de caminhar para o final. Mas alguém quer fazer mais uma? Então vamos. Eu vou caminhar para o final aqui. E tem um livro, depois eu vou mostrar uma foto maior para indicar, um livro que trata sobre esse assunto. E aí ele fala sobre 10 compromissos da igreja sobre esses assuntos. E aí eu vou citar alguns deles, não vou citar os 10, tá? Primeiro, encorajaremos nossos líderes a pregarem toda a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que ensinem todo o conselho de Deus, até as partes impopulares, e evitem falar apenas sobre assuntos que eles apreciem, inclusive os populares. Você entende por que a pregação de capítulo por capítulo, versículo por versículo é importante? Para que a gente não fique aqui, claro, não precisa ser só dessa maneira, mas para que a gente não fique aqui só escolhendo daquilo que a gente quer falar ou não. O pastor precisa ter essa liberdade. Às vezes, como a gente fez com pecados aceitáveis, a gente falou de pecados que a gente entende ser mais comum no nosso meio, conosco, com outros irmãos. Mas a dieta comum da igreja deveria ser pregar livros inteiros da Bíblia, versículo por versículo, porque daí chega lá numa parte polêmica, o pastor quer pular, a igreja fala: que isso, pastor? Pastor Léo, por que o senhor pulou esse texto aqui? Segundo, falaremos a verdade sobre todos os pecados, incluindo a homossexualidade, mas em especial os pecados mais predominantes em nossas comunidades. Foi isso que fizemos na série de pecados aceitáveis. Ah, mas não falou sobre esse ou aquele pecado, porque a gente entendeu que não eram os mais predominantes. A gente falou do que a gente entendia ser os mais predominantes. Aí já vou para o sexto. Trataremos todos os cristãos como novas criaturas em Cristo, lembrando-nos uns aos outros de que nossa verdadeira identidade não está baseada em sexualidade ou expressão pessoal, mas em nossa união com Cristo. É aí que mora a nossa identidade. Sétimo, estenderemos o perdão de Deus a todos os que vierem em arrependimento sincero. Todos, desde pecadores homossexuais a pecadores heterossexuais, desde orgulhosos a cobiçosos, desde aduladores a indivíduos cheios de justiça própria. Oitavo, pediremos perdão quando formos rudes e imprudentes, ou brincarmos sobre aqueles que experimentam atração homossexual. E o nono, faremos todo o esforço possível para sermos uma comunidade que recebe bem todos aqueles que odeiam seu pecado e lutam contra ele, mesmo quando a luta envolver fracassos e reveses. Então, aqui é um ambiente para todo pecador que quer lutar contra o seu pecado. E nós somos chamados a caminharmos juntos, um ajudando o outro, aconselhando um ao outro, para que possamos viver a nossa vida cristã. E aí, termino com algumas indicações para quem gosta de ler. Alguns irmãos gostam que a gente faça indicações de livros, né? Essa aqui, do pastor Kevin DeYoung, O que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade, da editora Fiel. Tem esse aqui também, de um pastor anglicano celibatário, que experimentou lutas contra isso antes da sua conversão. Deus é contra os homossexuais? Uma pergunta, né? A homossexualidade, a Bíblia e a atração por pessoas do mesmo sexo. Também é um livro muito bom. Tem um outro livro biográfico da editora Fiel também, se chama Garota Gay, Bom Deus, que é a história de uma menina que enfrentava lutas nessa área e foi alcançada por Deus.
E tem essa aqui também, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. A jornada de uma professora de língua inglesa rumo à fé cristã. Que ela não era apenas alguém que lutava contra esses desejos, mas ela era ativista. Ativista nessa luta, e aí Deus alcança o coração dela. Então são apenas alguns livros, se você quiser tem mais, que falam sobre isso. Ensinam como que a gente tem que pensar nesse assunto e como nós temos que responder a ele e ajudar talvez alguém que esteja lutando contra isso, mas que queira seguir a Jesus. Como nós falamos, qualquer pessoa que queira lutar contra o seu pecado e seguir a Jesus, nós vamos caminhar juntos. Porque eu também tenho os meus pecados e quero seguir a Jesus. E cada um de vocês que estão me ouvindo aqui tem os seus pecados e queremos seguir a Jesus. E aí nós temos que trabalhar para crescermos em ser uma comunidade que condena sim o pecado. Nós vamos condenar isso que nós falamos e fizemos até agora, mas todo ele. Seja o pecado da prática homossexual, ou seja o pecado da hipocrisia, seja o pecado da falta de compaixão, ou de falarmos a verdade sem amor.